Olá, turma. Espero que estejam bem. Estamos aqui na sequência da nossa aula da última quarta-feira, fazendo a, dando continuidade, né, à nossa discussão na disciplina de Relações Públicas nas Organizações, onde nós começamos a falar sobre cultura organizacional e ficou pendente de nós continuarmos o nosso conteúdo falando sobre os indutores da cultura organizacional. Então, fazendo uma breve retomada para quem esteve presente na aula e quem não esteve na aula poder entrar no contexto. Quando falamos de cultura nas organizações, nós estamos falando da constituição da alma da organização, né? Então, a cultura em todas as organizações, sejam elas empresas privadas, órgãos públicos, organizações do terceiro setor, startups de uma maneira geral, todas as organizações, conforme nós estamos estudando desde o começo do semestre, elas precisam desenvolver a sua cultura, ou seja, para que os seus colaboradores, para que os seus consumidores, seus públicos, seus mais variados públicos, consigam diferenciar esta organização de outra, dos seus concorrentes, ela precisa fortalecer a sua cultura. Não basta a organização ser eficiente na entrega dos seus serviços, produzir produtos de grande qualidade a um preço equivalente se as pessoas não se conectarem com a cultura de organização. Ou seja, a cultura hoje vende tanto quanto os aspectos de publicidade, de marketing que a organização possa empreender. Porque nós estamos cada vez mais no contexto da nossa sociedade no século XXI, nos conectando a narrativas, buscando, do ponto de vista de mercado de trabalho, trabalhar em organizações que tenham conexões com os nossos valores. E nós estudamos na aula anterior, na quarta-feira, justamente isso. Observamos que a cultura de qualquer organização ela pode ser construída, ela pode ser destruída também a partir de diversos elementos de cultura, né? Criando dificuldades ou criando oportunidades a partir desses elementos que nós estamos chamando aqui nesta aula de indutores da cultura organizacional. Então é uma aula que tem vários exemplos, a gente vai passar ponto a ponto por essas características, trazendo exemplos para vocês. A gente vai retomar um dos vídeos que inclusive nós rodamos na aula, no finalzinho da aula de quarta-feira, e eu espero que isso facilite vocês na compreensão do que a atividade A2 vai pedir para vocês e do que vocês precisam acostumar a ler das organizações, tá bom? Então é uma aula que, sendo gravada, ela também vai facilitar vocês a irem e voltarem neste conteúdo, né? Para vocês tirarem as suas dúvidas. E aquilo que vocês ainda tiverem dúvidas, nós teremos os nossos momentos em sala de aula. A aula da próxima segunda-feira, dia 11, também será direcionada nesse sentido, né? De nós fazermos alguns exercícios dentro dessa dimensão de indutores para ajudá-los, tá? Então, espero que vocês aproveitem a aula aqui gravada, né? E nos nossos próximos encontros em sala, tirem dúvidas, né? Que a gente tire o máximo proveito disso, porque realmente esse assunto, indutores da cultura organizacional, é muito legal de entender, de exercitar, de observar. E o trabalho de relações públicas enquanto comunicadores também depende muito disso, dessa compreensão. Então vamos lá, na sequência, né? Muito bem. Então, o que nós chamamos de indutores de cultura organizacional segue essa lista aqui. Nós temos, né, deixa eu usar aqui a minha ponteira, aqui ritos, rituais e cerimônias, símbolos, história, o que chamamos de pressupostos básicos, heróis, tabus, medo e poder.
significa dizer que toda e qualquer organização pode ter todos esses elementos, alguns deles, mas é certo dizer, nenhuma organização passa ilesa sobre esses indutores. Não dá para você chegar num entendimento humano, uma organização, uma empresa, um órgão público ou uma organização do terceiro setor e você falar, nossa, nessa organização não existe nenhum indutor. Todas elas têm um ou mais indutores. Algumas têm todas. Né? Mas é tranquilo a gente afirmar que toda e qualquer organização apresenta indutores da organização. Seja porque eles são construídos pela comunicação, seja porque nas relações entre as pessoas, na própria infraestrutura da organização, elas se apresentam, tá? E aí vamos fazer essa aproximação, lembrando do seguinte, né? Como nós discutimos na aula de quarta-feira, a cultura ela se estabelece para mover as pessoas para um propósito. É o propósito de consumo, é o propósito de trabalho, né? De contratar talentos para trabalhar naquela organização. Então, quando a gente fala que a cultura ela pode ser do ponto de vista da comunicação, ela pode ser construída, significa que os comportamentos das pessoas, especialmente quem está na alta administração, líderes, especialmente, né? Então, gestores de uma maneira geral, são fortes influenciadores desses indutores. As decisões que são tomadas dentro do negócio, dentro da organização, para atingir o seu melhor resultado econômico, financeiro, impactam na cultura da organização. Uma empresa que quer se adaptar a uma mudança de mercado, né? Então ela vai lançar um novo produto, ela pode criar toda uma roupagem do ponto de vista de uso de cores, de símbolos, de narrativas, para atingir esse propósito internamente e externamente, envolvendo seus outros públicos de fora da organização a entenderem esse novo lançamento. Então, por isso que a gente fala que a comunicação dentro da cultura das organizações tem um papel super importante e relevante. Não é só uma questão de divulgar, é uma construção social que está sendo feita. Então, a cultura ela é um fator importante para isso. Porque afeta o desempenho das pessoas, né? As pessoas podem concordar com uma mudança, uma empresa que vai se fundir, né? Uma empresa A e uma empresa B, elas estão em polos opostos dessa relação. Então, como é que elas vão trabalhar? Elas precisam criar uma terceira cultura, uma nova cultura. Essa nova cultura ela vai trazer elementos de A e de B para chegar numa cultura C. Então, para isso, vai haver momentos de compreensão, de ajuste, vai haver controvérsias, haverão conflitos, né? Então, para ela chegar naquele desempenho ideal, ela vai precisar de um esforço de comunicação, de gestão. Então, a cultura ela é construída para esses propósitos, para que podem afetar o desempenho das pessoas. Se uma organização ela está muito vinculada a uma questão de medo, né? Se trabalhar naquela empresa gera gatilhos de assédio, se essa organização promove uma cultura de não diversidade, de preconceito, ela torna o desempenho dos profissionais que atuam nela um sofrimento. E as pessoas não vão querer estar lá, elas vão querer eventualmente denunciar aos órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, etc., essa não adequação. Então é importante que a cultura favoreça o desempenho das pessoas que trabalham e que consomem esses produtos também. Porque a cultura é um reflexo do ambiente de trabalho. Organizações que têm um bom ambiente de trabalho fazem com que os seus colaboradores, seus funcionários se sintam felizes. Aí remota aquilo que a gente conversou em aula sobre a questão da marca empregadora, né, da ideia de employer branding, né, ou seja,
as boas empresas, as empresas que têm um ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas se sentem felizes, querem crescer, querem permanecer trabalhando naquela organização, elas vão atrair os melhores talentos, né, em tese. Porque não é só uma questão de salário hoje em dia mais. Salário é importante, muito importante. Afinal, a gente vive numa cultura capitalista, mas se sentir bem no trabalho, se sentir acolhido, se sentir respeitada, se sentir valorizada é tão ou mais importante que o salário para muitas pessoas, né? Então a gente está vivendo um ambiente de trabalho com diferentes gerações que precisam se sentir bem, confortáveis, fortalecidas. Então a cultura ela pode e deve favorecer que as pessoas se apropriem disso, né? É preciso construir significados em que as pessoas compreendam isso. E do ponto de vista da comunicação, a gente consegue fazer isso com a linguagem, com símbolos certos e também com os artefatos, aquilo que a gente falou na aula anterior também sobre o que é visível e invisível na cultura da organização. Mais adiante a gente vai colocar de novo aquele slide do iceberg para a gente refletir um pouco sobre isso, ok? Muito bem. Então a cultura na organização, ela parte de premissas, de crenças e valores compartilhados, né? É isso que gera o tal do pertencimento à organização. Nossa, eu me sinto muito bem trabalhando nesta organização. Por quê? Ah, é só o salário? O salário, como a gente já disse, é importante. Mas e as minhas relações interpessoais com os meus colegas, né, meus pares, as chefias, né? O trabalho é agradável, eu me sinto feliz trabalhando ali naquela organização, porque de toda forma, na nossa vida adulta, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, pensando sobre o trabalho, do que fora da organização. Mesmo quem trabalha home office por mais de 3 dias na semana, ou 100% remoto, o seu trabalho 100% remoto se dá, ele existe, porque você trabalha numa organização que te oferece essa oportunidade de trabalhar de casa. Mas nem todas as organizações conseguem manter uma estrutura de trabalho 100% remota. Nem sempre a organização consegue contratar os talentos para ter esse tipo de trabalho remoto e que se sintam felizes com isso. Então, o desafio da comunicação é grande nesse lugar, tá certo? Muito bem. E aí eu trouxe alguns slides da aula passada, mas para a gente conseguir fazer esse gancho entre o processo dos indutores. Então aí a gente tem estruturas que nós chamamos, né, do ponto de vista teórico, de artefatos, que são aqueles elementos que a gente consegue enxergar na organização. É a mesa, o formato da mesa, é um ambiente de trabalho que não tem divisórias, ou um ambiente de trabalho que tem divisórias. Então, existem uma série de elementos visíveis onde a gente consegue traduzir a ideia de uma integração. Então, se eu quero que a minha organização tenha como valor o compartilhamento, que a empresa tenha um ambiente de trabalho que não é segregador, que as pessoas não trabalham separadas, que todo mundo é igual, conjunto, eu não posso escolher investir no mobiliário do escritório com mesas compartilhadas, um ambiente aberto, sem tantas divisórias? Não posso? Então, isso é um artefato, é uma maneira física de você empreender a ideia de compartilhamento, de colaboração, de cocriação. Tá certo? Da mesma forma, se eu estou valorizando, se eu estou querendo expressar como um valor da minha organização essa ideia de integração, eu preciso que a filosofia, as estratégias e os objetivos de negócio dessa organização compartilhem esse valor de integração, de colaboração. Do que adiantará a minha organização dizer:
lá na sua missão, visão e valores, nos seus princípios organizacionais, que ela é uma empresa colaborativa, se as pessoas no seu ambiente de trabalho não colaboram, se elas não são incentivadas a colaborar. Então vejam que eu posso ter sim uma sala compartilhada que favoreça o diálogo entre as pessoas para que elas possam colaborar, mas eu posso ter gestores, por exemplo, que não vão gostar da ideia de todo mundo falando sobre tudo no negócio, que as pessoas não tenham nenhum tipo de divisão. Isso pode gerar incômodo. As pessoas, você pode estar numa organização onde as pessoas têm apego a ter a mesa, ter o cargo, muito mais do que uma visão de ações e tarefas a cumprir. Então isso gera uma dificuldade operacional. E o que a gente chama de pressuposições básicas, ou seja, as crenças, né? Então, os valores que você também traz enquanto indivíduo, enquanto pessoa, também ajudam a formar a cultura da organização. Né? Vejam que você pode ser uma pessoa extremamente colaborativa, trabalhando numa empresa onde as pessoas são essencialmente tarefeiras, fazem aquilo que é pedido e tão somente isso, mais nada. Se você não me pedir, professor Marcos, escreva essa folha, o que a gente vai ter como conteúdo da próxima aula, eu posso ter uma dificuldade de fazer com que as pessoas compreendam esse trabalho. Eu posso fazer com que pessoas acreditem que aquela experiência de trabalho é a única possível. Né? Então, quando você vai fazer alguns estudos sobre práticas mercadológicas, por exemplo, há muitos profissionais que só trabalham com um determinado modelo do que é fazer marketing, porque tudo que ele aprendeu sobre marketing veio deste único modelo. Então, para a pessoa não é tão simples ser atendido por uma pessoa que não tem essa mesma experiência, que não compartilha dos mesmos valores ou que não tem as mesmas crenças que ele ou ela. Olha a dificuldade que isso traz também e de como a cultura ela pode reforçar estereótipos, pode reforçar elementos negativos, como também pode promover mais inclusão, coisas mais significativas para as pessoas. Ok? Muito bem. E aí, voltando ao ponto do trade-off, né, que nós falamos em aula, né? Então, toda mudança, toda adaptação ao meio novo, uma nova circunstância de mercado, agora nós estamos nos adequando a uma questão das pessoas falarem mais sobre a questão de sustentabilidade, dos públicos requererem das marcas que sejam mais sustentáveis, mais conscientes do ponto de vista ambiental. Isso exige da organização um meio. Ela pode ser uma empresa que, por exemplo, sempre teve essa questão de ter o consumo de copinhos de plástico, certo? Então é aquela empresa que está acostumada a usar copinho de plástico. E aí ela, por uma estratégia de negócio, ela defende que o seu valor agora vai ser sustentabilidade. E aí o que ela faz? Ela se obriga, por exemplo, a ter garrafinhas de água como essa, como um elemento para fazer com que os seus colaboradores não consumam mais plástico, conservem essa garrafinha e façam consumo de água ou qualquer outro líquido que a pessoa queira beber através dessa garrafinha. Faz sentido ou não? Então veja, a gente está falando que para manter a coerência interna da organização, essa organização precisa estar equilibrada, ela precisa promover o equilíbrio, ela precisa buscar esse ponto ideal da organização. E para isso, ela vai precisar se adaptar. Então, existe um custo. A organização ela tem um estoque de 10 mil copinhos plásticos. Ela não vai poder jogar fora esses plásticos, esses copinhos plásticos de uma vez só. Ela vai precisar comprar uma quantidade de garrafas como essa para que os seus
funcionários possam consumir líquido através dessa garrafinha, ok? Para depois ela conseguir vender o estoque dela de material. Faz sentido ou não? Muito bem. Com essa pausa dramática para beber água, ocasionalmente, a gente avança um pouquinho mais. Então a cultura, através da comunicação, a comunicação através da cultura, ela vai buscar esse alinhamento entre o ambiente interno dessa organização, seu ambiente externo, seu cenário mercadológico, para alinhar objetivos de negócio que vão redundar nessa cultura. Ou seja, a cultura da organização é um resultado direto entre ambiente externo, ambiente externo e objetivos de negócio. Repetindo, ambiente interno, ambiente externo e objetivos de negócio são os fatores estratégicos de alinhamento da cultura organizacional. Tá certo? E aí chegamos aqui neste modelo, né, de um texto da professora Ferrari. Vou compartilhar esse texto com vocês para que vocês possam ler, tá bom? Que ele é muito bom. A professora Maria Aparecida Ferrari, falarei sobre ela numa próxima aula com vocês. E aí a gente tem nesse quadro, turma, uma síntese visual da ideia geral da cultura da organização, que expressa seus valores, políticas diretrizes, normas, ritos e crenças. Então você tem dois caminhos a seguir. Ou você segue pelo modelo que a gente chama de gestão participativa, que é mais descentralizado, é um sistema que a gente fala que é um sistema aberto porque ele permite as pessoas circularem sobre diferentes áreas, certo? Tudo bem, gente? Então vejam que o modelo de gestão participativa, ele busca empoderar as pessoas para que elas entreguem o melhor resultado. Já no ambiente ou no modelo de gestão autoritário, aqui do lado esquerdo da tela, vocês estão encontrando ali características de centralização, um sistema fechado que dialoga muito pouco ou quase nada com o ambiente externo e que vai ter vai encontrar um resultado menos favorável, ela vai encontrar um ambiente menos vulnerável porque ela tem uma outra lógica de comportamento, né? Porque você vai se alinhar às práticas de relações públicas dentro das características do modelo da organização. Então veja, a gente nunca forçará a organização a fazer aquilo que ela não acredita. Né? Você vai precisar educar o seu público para isso. Você vai precisar orientar o seu público a fazer esse resultado. Então, para chegar nesse lugar, você vai utilizar desse instrumental midiático, mais reativo, para fazer com que essa cultura autoritária, mais centralizadora, seja coerente com as ideias da organização. Então, tem organizações que mantêm a sua coerência, pelo aspecto mais centralizador e outras não, que vão pela linha descentralizada. Professor, qual que é o melhor? O melhor é aquilo que funciona para a organização. Do ponto de vista ideal, a gente acredita que o modelo de gestão participativa seja mais interessante, mas a organização não poderá dizer que ela nunca ouviu falar, que ela nunca foi orientada por relações públicas a fazer o seu processo de comunicação da forma adequada. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre como garantir que os papéis desempenhados pelos profissionais de relações públicas, neste lado mais de gestão participativa, nós nos posicionemos como estrategistas dessa organização e menos técnicos executores, que é o lado mais autoritário e centralizador. Então, quando vocês se depararem com a cultura das organizações, vocês claramente vão começar a entender como essa organização funciona e, a partir disso, a proposição de ideias de relacionamento vai se adequar a essa característica.
Você não vai, como a gente diz no jargão, dar murro em ponta de faca, ou seja, você não vai ficar insistindo em algo que machuca as outras pessoas. Você vai conseguir construir um cenário melhor, mais adequado para que isso possa acontecer, né? E esse alinhamento vai permitir que essa organização e que a comunicação, de uma maneira mais específica, contribua para o resultado de negócios dessa empresa. Que a cultura dessa organização, através da comunicação, possa estimular o entendimento do que é uma identidade corporativa. Você vai promover um clima organizacional positivo, porque as pessoas sabem para onde elas estão trabalhando, para quem e por quê. Isso faz total diferença, você saber numa organização para onde você sabe que todo mundo está indo, né? Então é um esforço de gerar essa aproximação e um estímulo a uma imagem positiva, porque se o seu colaborador internamente está falando bem de você, significa que você tem oportunidades para fazer com que esse trabalho seja melhor, né, do ponto de vista de gerar engajamento, né, e promover o diálogo, a compreensão sobre os papéis dessa organização. Vamos lá. No nível de cultura organizacional, então estamos voltando aí ao iceberg, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue enxergar na organização, seus símbolos, seus rituais, cerimônias, histórias, vestimentas, compõe aquilo que é visível da cultura da organização. Então, você sabe que o trabalhador metroviário usa determinadas cores de uniforme e que o trabalhador motorista de ônibus na cidade de São Paulo usa um outro padrão de identidade de marca, né? De branding, de cores, de formatos, do layout, e tudo isso reforça uma cultura, né? Reforça quando você permite que uma pessoa, um cidadão comum, identifique a sua empresa pela roupa que você veste, significa que você está fazendo um bom papel do ponto de vista daquilo que se torna visível para a organização. Ok? Muito bem. Vamos aos indutores. Então, reforçando, rituais e cerimônias, símbolos, histórias, pressupostos básicos, heróis, tabus, medo, poder. 8 indutores. 8 indutores. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Entrando nos ritos, né? Então, os ritos, eles são uma tradução daquilo que costumeiramente a organização faz. Ritos, rituais e cerimônias. Então a gente vai encontrar nos ritos, né, um reforço da identidade, da forma mais simples possível daquela organização. Então todas as organizações, ou a maioria delas, tem alguns ritos, rituais e cerimônias. Então não existe uma diferença sobre quem é que faz rito, quem é que faz ritual. Cada organização tem a sua característica. A gente está aprendendo, através das nossas aulas, a identificar, né? Isso é muito importante, poder identificar quais são as características daquela organização, como ela funciona neste nível de cultura. Então vejam, temos 5 ritos, tá? Ou 5 rituais, ou 5 cerimônias. Então, ritos, rituais e cerimônias são, para nós, do ponto de vista teórico, similares, ok? Similares.
Então vamos lá. Vamos ver um vídeo para a gente entender a cena e depois a análise e cada um dos tipos de ritos aqui que foram exemplificados, ok? Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Muito bem. Na cena, né, do filme O Senhor Estagiário, nós estamos vendo o personagem Ben sendo entrevistado, né? E aí a cena ela vai trazer uma série de elementos visuais aí que vocês poderão identificar em aula, né? Na aula de quarta-feira nós falamos sobre isso, né? No sentido de que a observação é um exercício muito importante para vocês daqui para frente, pessoal. Não só nesta disciplina em específico, porque a gente está ensinando isso para vocês, mas que vocês se apropriem deste conhecimento para fazer as leituras de organização que vocês ou trabalharão ou que vocês trabalharão sendo funcionários, né? Dessas empresas, ou ainda quando vocês forem fazer o trabalho de RP, que vocês vão ler a organização cliente de vocês. Então isso é super importante. Vamos lá. Vamos avançar. E aí chegamos a um rito de entrada, né? O rito de entrada, que hoje em dia é comum a gente falar do onboarding, né, nas organizações. Então, aquele momento onde você vai ser integrado àquela organização, que você está sendo contratado, e aí você vai ser apresentado às pessoas ou não, dependendo da organização. Então já comecem a lembrar disso. Quando eu trabalhei naquela empresa, como foi a minha integração? Eu fui bem integrado, né? Eu fui acolhido, fui bem recebido, né? As pessoas explicaram para mim qual era aquele negócio, ou ficou tudo por minha conta, ou do colega que percebeu o meu desconforto, né, em poder iniciar meu trabalho. Então, os ritos de entrada ou de integração são muito importantes. Tem organizações que fazem verdadeiros eventos para fazer integrações de funcionários. Tem organizações que fazem uma reunião por forma. Tem organizações que fazem, por exemplo, como nós vimos com o Ben no vídeo, só as entrevistas e, meu amigo, seja bem-vindo. Você vai trabalhar aqui agora sem grandes detalhamentos, né? Então, tem organizações que fazem uma apresentação com PowerPoint, mostrando todas as características do negócio,
Então são elementos, são exemplos desse processo de integração. Vamos ver na sequência mais um vídeo do filme O Senhor Estagiário. Vou dar o play. Vamos lá. Muito bem, então o nosso querido estagiário sênior Ben continua sua jornada dentro do rito de integração, né, de entrada na empresa, sendo recebido por outros colegas aí, e que o supervisor dele de estágio, esse primeiro supervisor, mostra a organização, fala, nós temos aqui 200, com vocês agora seremos 220 funcionários, fala da sua fundadora, a Jules, que a gente vê no vídeo, a Anne Hathaway, né, atriz aí, como CEO da empresa, andando de bicicleta. Ele logo na apresentação fala que estamos todos no mesmo andar para facilitar a comunicação, as salas são compartilhadas. Observem como ele está, de uma forma bastante sucinta e objetiva, apresentando a organização para esses colaboradores. Percebam como, não só para os colaboradores ali que estão nos personagens, mas que nós, a audiência assistindo o filme, também estamos percebendo como essa empresa funciona. É isso que a gente quer alcançar com vocês, com o exercício, que vocês consigam descrever com brevidade, né, mas bastante propriedade, algumas características da organização onde vocês trabalham, certo? Ou que já trabalharam. Então vamos ver aqui mais um tipo de rito, né? Que é o rito de passagem. Então, organizações que fazem comunicados, seja por e-mail, ofícios, né, por carta,
um e-mail marketing, né, um layout feito no Canvas, quando alguém vai ser promovido, quando vocês tirarem o diploma de vocês, de alunos formados em relações públicas, vocês passarão por um rito de passagem que é a colação de grau, né? Vocês terão, antes de fazer a colação de grau, passar por um outro rito de passagem na graduação no curso de Relações Públicas, que é a entrega, a elaboração do TCC de vocês. Então, existem vários momentos onde a gente, do ponto de vista da comunicação, da cultura da organização, a gente mostra às pessoas que trabalham na nossa empresa ou que estão fora dela que está tendo uma mudança, né? A empresa vai passar por uma fusão, o lançamento de um novo produto. A gente promove o que? Um evento. Se a sua organização promove eventos repetidamente, para lançamentos de novos produtos, a chegada de um novo diretor, de um novo gerente, a gente pode estar diante de um rito de passagem. É preciso descrever muito bem para caracterizarmos dentro da tipologia do exercício, certo? Há também, infelizmente, momentos em que a gente vai ser demitido, onde as pessoas vão ser desligadas. E aí é o que a gente chama de rito de degradação. Ou seja, quando alguém é demitido, quando alguém vai se aposentar e aí recebe algum tipo de reconhecimento pelos serviços prestados àquela empresa, né? Então, todas essas situações são exemplos disso também, programas de demissão voluntária, né, que dependem da adesão. Se vocês buscarem no Google, por exemplo, está rolando ainda, né, um rito de degradação, que é o programa de demissão voluntária dos Correios. Busquem no Google aí, Correios, programa de demissão voluntária. Vocês vão ver que a organização Correios, né, uma das organizações centenárias do nosso país, por conta de sucessivas crises econômicas aí, de má gestão, está se obrigando a demitir voluntariamente, a criar uma estratégia de demissão voluntária para fazer a contratação para demitir uma série de colaboradores para diminuir a folha de pagamento. Então, como são ocasiões difíceis, eles dependem de uma comunicação, precisa de uma estruturação, precisa ter um procedimento, por isso que é um rito ou um ritual de degradação, ok? E há também ritos de reforço, né? Então, quando há um êxito, funcionário do mês, funcionários que bateram a meta, no vídeo que a gente viu ali do senhor estagiário, quando a personagem ali toca o sino e o rapaz fala, né? Olha, toda vez que o sino toca é porque algo bom aconteceu. Então a gente está indicando para as pessoas que trabalham na organização que a gente atingiu um bom resultado, né? Então isso reforça isso. Há um programa de milhagem, né? Então assim, olha, por conta da sua fidelidade, né? Companhias aéreas fazem muito isso, né? Então por conta da sua fidelidade à nossa marca, você é o nosso passageiro que mais viajou no último ano. A gente agradece a você por essa confiança, por essa parceria conosco, fazendo esse trabalho. Então, são exemplos de reforço, né? De funcionário do mês, de reconhecimentos, né? Para trazer motivação, orgulho e dar destaque também aos colaboradores, ok? Ou aos públicos de uma maneira geral, né? Como eu mencionei. E nós também vivenciamos ritos de renovação. Então, quando a gente passa por uma situação de festa de fim do ano, aquela famosa festa da firma, né? Quando a gente tem a possibilidade de celebrar o resultado de um negócio, ou seja, nossa, nós conseguimos fazer com que
aquele momento seja um momento de celebração. De novo, a comunicação é parceira de diversas áreas da organização, de departamentos, para gerar esses momentos de orgulho, né? De fechamento de projetos, né? Então aqui a gente atingiu uma nova etapa, conquistamos uma nova fase. Observem isso dentro da cultura da organização de vocês, se há este momento também de observação desses resultados, né? Muito bem. E aí uma dica, outro filme, o professor gosta muito de filmes de cultura pop, vida nerd, né? Então o professor gosta de dar referências. E além desse filme O Senhor Estagiário, este filme Amor Sem Escalas é excelente para nos trazer várias cenas que simbolizam alguns desses momentos. Vamos ver uma outra cena e aí vocês vão me dizer de qual rito a gente está falando aqui. A cena se apresenta. Vamos lá. Um pouquinho de propaganda, né? Porque a gente não consegue fazer isso sem.
Muito bem. Vimos então nessa cena o quê? Um exemplo de uma cena, de um rito de degradação, certo, turma? A gente pode perceber que o personagem aí do George Clooney, ele no filme, vocês assistindo, vocês vão poder compreender melhor a complexidade do trabalho dele. Mas ele trabalha numa empresa que no auge da crise dos empregos nos Estados Unidos, era uma empresa que fazia demissão. Né? Ela era especializada em ir a outras empresas e promover a demissão dos funcionários. E a certa altura do filme, a moça, né, mais jovem, ela vamos dizer assim, a modernidade chegando. Enquanto ele tinha o hábito de viajar por todos os Estados Unidos fazendo esse processo de trabalho de ritos de degradação, né? Ela era a funcionária que trazia a tecnologia. A proposta dela de trabalho era fazer esse mesmo processo de degradação de forma online. E aí tem uma série de conflitos, né? E cenas muito interessantes que vale a pena vocês assistirem o filme para vocês pegarem uma narrativa bem legal de assistir. E o exemplo aí que este vídeo traz é de um rito de degradação, tá bom? Então a parte de ritos, rituais e cerimônias nós fechamos aqui nesta parte. Vamos ao outro indutor de cultura organizacional, que são os símbolos. Então os símbolos, eles são daqueles elementos visíveis que a gente mencionou naquela escala de artefatos, valores e pressupostos básicos, né? Então os símbolos, eles são construídos, eles são visíveis, né? Eles se constituem dentro de uma série de elementos que vão ali gerar esse marcador que a gente não consegue ignorar de percepção daquela marca, daquela organização, da cultura daquela empresa. Então pode ser um sino, pode ser também, como nós veremos nos exemplos aqui, a arquitetura do edifício, as salas, as mesas, as cores, o tamanho, né? Se a organização exige de você usar terno e gravata, o crachá, vários elementos. Aqui tem uma listinha para a gente não perder de vista esses pontos, né, do que se constitui símbolos, né? Então, se a organização tem ou não uniforme, é um símbolo. Se a roupa é mais ou menos formal, é um símbolo. Os crachás, as cores que a organização utiliza, o mobiliário, né? Então, se o formato das mesas, as cores das mesas, o posicionamento das mesas dentro do ambiente, os equipamentos que ela utiliza, se são computadores mais ou menos modernos, né? Se ela realiza eventos, que tipos de eventos, né? Se tem mascote ou algum tipo de garoto propaganda, bandeiras, sinos, como nós vimos no filme do Senhor Estagiário, no trailer, né? Então, tudo isso se constitui em símbolos que querem comunicar às pessoas um pouco daquela cultura da organização. Então, uma organização que era uma organização antiga, muito burocrática, ela quer mudar, ela quer simbolizar que ela está mudando. O que ela vai fazer? Ela vai mudar mobiliário, ela vai mudar a cor, ela vai mudar o formato, né? Tudo isso gera símbolos. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui vemos na tela, né? Vocês estão diante de uma sala de tribunal, né? Muito parecido com os episódios finais aí da temporada do Demolidor. Ou não, né? Não tão parecido, mas aquele ambiente de tribunal. Então vejam que numa sala de audiências de um tribunal de júri, a distribuição é mais ou menos essa. Você vai ter de um lado a mesa do advogado de defesa, do outro dos promotores, vai ter o juiz. Você vai encontrar aqui uma posição de uma sala de júri aqui. Tem um crucifixo, né, que é muito questionável do ponto de vista simbólico, inclusive, porque se nós vivemos num estado laico, né, ou seja, um estado em que não há
uma orientação religiosa dominante, né? Ele não deveria ter um símbolo cristão ali. Então, isso também gera uma série de conflitos, né? Então, a disposição deste ambiente revela como é a organização, né, do Poder Judiciário, assim como um refeitório. Já observar, sua organização tem refeitório? Como esse refeitório está disposto? Tem mesas onde as pessoas sentam juntos para fazer a sua refeição? Existe alguma separação entre as pessoas? Né? Então, um refeitório com mesas nesse estilo de pranchão significa que você quer que as pessoas estejam lado a lado, tanto quanto uma questão de otimização de espaço, porque pode ser um espaço relativamente pequeno e aí não tem outra alternativa do ponto de vista mobiliário do que investir em pranchão. Mas quando você tem muito espaço ou um espaço suficiente, isso quer dizer que você está querendo que as pessoas conversem, porque é difícil você sentar numa mesa nessa disposição e você não conversar com a pessoa que está ali na sua frente. Você pode até fazer isso e aí gerar algum tipo de antipatia e tudo mais, mas a proposta da organização do espaço desta forma é fazer com que as pessoas conversem, que elas se enxerguem, né, que elas interajam, né? A mesma coisa no ambiente de trabalho, porque os coworkings, de uma maneira geral, enquanto espaços de trabalho, também têm, em grande maioria, essa disposição, para que exista conversa. Se você não quer conversar com ninguém num ambiente de coworking, você vai para uma sala privada. É mais caro, mas você tem ali o seu isolamento. Você não interage com ninguém. Agora, num ambiente aberto, você está naturalmente mais propenso à interação. E isso, do ponto de vista da cultura da organização, pode ser estimulado arquitetonicamente e comunicacionalmente desta forma. Olha um outro ambiente de refeições mais aberto, né? Olha o mobiliário como é diferente, as cores, os estímulos, né, que são colocados com o material sendo de madeira, né? Ali temos uma mesa ali com um café e um croissant. Para um sábado à tarde é extremamente sacrificante ver essa cena, mas para o dia a dia de trabalho, né, é um estímulo, né? A gente está vendo ali, nós vimos na cena anterior os colegas ali no refeitório, muito similar a um ambiente de refeitório de chão de fábrica ou algo mais popular, e aqui mais moderno. A própria sugestão de cores, a disposição das coisas já sugere que este não é um ambiente, por exemplo, fabril. Ou se for, dentro dessa fábrica existe uma outra construção mais moderna, por assim dizer. Mas não sugere que é uma empresa talvez de tecnologia, porque a gente está acostumado a ver ou a ler esse tipo de organização usando esse espaço. Então vejam como existem algumas características que vão sendo apropriadas por diferentes negócios ou por negócios que tenham a mesma dimensão. E aqui nós temos um McDonald's, né? Então, algumas lojas do McDonald's já têm esse tipo de layout, outras não, né? Porque depende de investimentos, do dono da franquia. Então, a gente percebe claramente essa dimensão na forma de tratar o material, na forma de estabelecer com as pessoas esse tipo de comportamento, né? Uma outra estratégia, uma outra forma de fazer esse tipo de trabalho, favorecendo as pessoas que estejam num ambiente mais aconchegante, com árvores, né? Um ambiente aberto, onde você consiga ver as pessoas, ter o ar fresco ali para se alimentar e tudo mais, né? De novo, favorecendo uma ideia de cultura sustentável. Olha os elementos aparecendo aí na narrativa. E aqui um outro ambiente também que nós poderíamos correlacionar a ideia de uma empresa de tecnologia, de startup, né? As pessoas trabalhando sentadas em puffs,
com os notebooks no colo, em poltronas, né? Uma rede, um ambiente de trabalho extremamente moderno para os padrões do século XXI hoje, né? Para empresas de tecnologia. Talvez por uma fábrica fosse muito estranho. Ou colocando os puffs numa fábrica, provavelmente os trabalhadores mais populares eles deitariam e dormiriam, eles não trabalhariam neste ambiente, né? Isso seria uma sala de descanso. E aí não necessariamente é uma sala de descanso, é uma sala de trabalho moderna de uma empresa de tecnologia. Uma vez eu fiz uma visita para uma empresa, para 99 Jobs, dentro da sala existia uma piscina de bolinhas. O cara podia trabalhar dentro da piscina de bolinhas, podia se distrair ali um pouco por um tempo. Então são questões de descompressão, pensando numa ideia de criatividade e tudo mais. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, né? A gravação já deu 1 hora, né? Então, para não ficar mais cansativo, eu vou interromper neste ponto a aula e aí a gente dá a sequência falando sobre pressupostos, tá bom? Então, é um intervalo da gravação, um primeiro vídeo e depois teremos outro, tá? Até logo! Muito bem, turma. Então vamos agora à segunda parte da nossa aula de indutores da cultura organizacional. Agora a gente vai dar sequência começando pelos pressupostos básicos, né? O que são pressupostos básicos? É muito sensível isso, mas são aquelas verdades que a organização apresenta no seu cotidiano, no seu dia a dia, e que são praticamente inquestionáveis. Situações como, por exemplo, você tem uma jornada de trabalho definida para um período, por exemplo, das 9 às 18 horas, mas todo mundo na organização trabalha além desse horário. A organização tem o costume de usar uma determinada cor porque alguém há muito tempo atrás na organização, um gestor, o presidente, o diretor definiu como aquela cor como sendo uma cor importante e ninguém mais mexeu naquilo. Com a marca da empresa, uma logomarca muito antiga e que todo mundo gosta daquela logomarca e você como profissional aí de relações públicas olhando que aquela marca ela já não comunica os valores da organização, aquilo que ela está querendo se posicionar no mercado, sugere uma nova marca, uma estratégia de brand, e isso não é bem recebido porque como assim mexer com essa marca? Como assim mudar as cores da organização? Então tudo aquilo que a organização tem por uma prática cotidiana, costumeira, e que ninguém nunca questionou, que ninguém nunca trocou esse hábito, surge na leitura da cultura organizacional como um pressuposto básico, algo que é quase que imutável e em algumas circunstâncias você vai ter que interferir nesse tipo de situação, porque são normalmente ideias que estão ali enraizadas na cultura da organização, que são reforçadas pela rotina e repetição. Então você pode até num primeiro momento estranhar o porquê que as pessoas agem de determinada forma, mas tudo fica tão automático na forma como as pessoas trabalham que ninguém sabe mais o porquê, simplesmente repete aquele comportamento. Então a questão com as horas extras é um marcador importante. Essas questões do ponto de vista da nossa atividade de comunicação em relação à marca, cores, né, esses costumes. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais na dimensão de tabus e medos, que são pontos agravantes dos pressupostos básicos, que podem se tornar muito negativos, mas o pressuposto básico, vamos dizer assim, dentro de uma escala de gravidade, é o grau mais básico, menos grave dentro dessa dimensão. Então, pressupostos básicos, como a gente vai ver mais adiante,
andam muito próximos de tabus e medos, que a gente vai detalhar mais adiante, ok? E aí, Shen, né, que é um desses pesquisadores estudiosos da cultura das organizações, ele fala muito sobre pressupostos básicos e crenças estabelecidas como uma base essencial da cultura de uma organização. Então, há organizações, há departamentos dentro das organizações que definem as suas subculturas também, outro ponto importante. E uma outra forma da gente entender e ler os pressupostos básicos é a gente entender que eles são a base dos valores. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de comunicação, de fortalecimento de princípios organizacionais, muitas vezes a organização chama um trabalho de relações públicas e fala assim, nós precisamos definir a nossa missão, visão e valores, né? Ou, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente pergunta para a organização quais são os seus princípios e ela não sabe dizer. Ela pode até não nomear, saber nomear determinadas práticas como parte dos seus valores, mas eles são vivenciados. A experiência que as pessoas têm dentro da organização reforça esses pressupostos, reforça esses valores. Então nós precisamos entendê-los bem, fazer uma boa leitura desses comportamentos, desses hábitos, dessas crenças dentro da organização, porque eles são os valores não comunicados, né, formalmente pela organização, mas que a experiência das pessoas lá mostra que se a pessoa não for... como as pessoas vão ler que um determinado colaborador é dedicado ao trabalho pelas horas extras, então as pessoas naturalmente começam a ficar mais tempo no trabalho, trabalhando além da sua jornada, porque é a forma que ela tem como expressar, ela tem como colocar em seu comportamento de que ela tem comprometimento, mesmo que ela tenha feito o seu trabalho dentro da sua jornada de trabalho, ficar além parece para todos um sinal de compromisso. Se você sai no seu horário, quer dizer que você talvez não esteja encaixado à cultura daquela organização, né? Ou vestuário também. Por que todo mundo usa uma determinada cor, um determinado estilo de roupa? Se não existe uma norma, não existe uma regulamentação, se não existe um uniforme, as pessoas deveriam ter a liberdade de usar a roupa que se sente bem, que se sente confortável e que não fere o bom senso, né, comum daquela organização. Mas até mesmo a ideia do bom senso, o que é bom senso para um é para outro. Então, por isso que a organização precisa normatizar muitas vezes para deixar que todos estejam na mesma página, todos entendam quais são as suas competências dentro desse processo de trabalho da organização. E aí é isso, os pressupostos eles vão se cristalizar na parte invisível da cultura da organização, neste lugar aqui, né? Muito apropriado para que esse trabalho aconteça dentro da organização. Percebam isso, né? O cuidado e a delicadeza deste processo, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos os tabus, né? Então, como o professor havia anunciado antecipadamente, os tabus e, na sequência, os medos estão muito próximos dos pressupostos. E tudo aquilo que é tabu dentro de uma organização significa erro, significa constrangimento, segredo, velado, coisas que são comportamentos ditos perversos, negativos, preconceituosos e discriminatórios muitas vezes. Então, dentro do ambiente das organizações no século XXI, nós de uma maneira geral, a sociedade tem trabalhado para eliminar alguns tabus, né, em relação ao machismo, em relação a racismo, em relação à homofobia, capacitismo. Então, há muitos tabus ainda em várias organizações a serem superados, porque
se o pressuposto é algo que é a rotina, é o costume, o tabu é o preconceito, o tabu é a discriminação, é algo que gera constrangimento às pessoas de forma geral, né? Então a gente vai perceber que o tabu ele gera também situações de conflito, de controvérsia. O professor colocou algumas frases aqui no próximo slide que vão demonstrar um pouco isso para nós. Por exemplo, quando homens fazem comentários machistas sobre o comportamento de uma colega, um comportamento talvez mais agressivo, ou lido como agressivo, mas na verdade pode ser um comportamento assertivo de uma profissional que tem competência e consegue e quer se posicionar, o comentário velado, o comentário constrangedor é falar que essa colega de trabalho está de TPM, que ela está nervosa, né? Ou que um determinado colaborador não sabe se vestir e aí ele é orientado pelos outros, pela chefia, por algum colega, olha, se arrume que você vai participar de uma reunião com o diretor. E aí a pessoa olha, ela pode estar como o professor está aqui, de calça jeans, um sapato e uma camisa polo. Será que eu estou vestido dessa forma inadequado para falar com o diretor? O que o diretor espera do meu vestuário? Se existe um código, uma norma, uma vestimenta considerada ideal, a organização deveria comunicar isso formalmente, de forma clara, para que o colaborador ele possa se vestir adequadamente da forma como a empresa espera, ou ainda que a empresa, sabendo que o salário daquele colaborador não é compatível com um terno Armani, que o salário seja compatível para isso. Mas se o colaborador trabalha de uma forma assalariada e um salário muito baixo, ele não vai conseguir adquirir um terno Armani ou de outra marca de qualidade, né? Um terno da Dudalina, por exemplo, que são ternos caros para se vestir. Então, é curioso isso, né? A questão do cabelo, né? A estética de pessoas negras, o questionamento sobre corte de cabelo, sobre formato do cabelo, né? Ou quando há situações também de exclusão, né? Este cargo é só para homens. Será que é? Será que o tabu é justamente fazer que uma profissional mulher, uma profissional negra, uma profissional pessoa com deficiência possa ocupar um determinado cargo, uma determinada distinção de poder e de respeito dentro daquela organização, um cargo de liderança, né? Ou quando há situações ou comentários que levam em relação a tabu, em relação a casamento, né? Então, ó, se você tem marido, você não precisa ganhar mais, né? Tentando aí gerar um constrangimento para uma mulher ou para um homem, também o tabu, quer dizer que a sua mulher recebe mais que você, então você não é o homem da casa, né? Você não é aquela pessoa, o homem, o macho provedor, né? Que você não tem ali condições de sustentar a sua casa, que você depende da sua mulher, e hoje a gente tem relações profissionais, relações conjugais, ou mesmo de união estável, bastante amplas, né, nesse sentido. Então, não há constrangimento nenhum de um homem receber um salário menor que a sua companheira, ou dele dizer isso, ou das pessoas saberem isso, e também da mesma forma das mulheres, né? Então, não deveríamos mais pautar as nossas relações neste lugar, mas infelizmente muitas organizações fazem distinção das pessoas pelos cargos, né? Então são expressões de poder, né? Então outra, né? Estabelecer comparações negativas, pejorativas, discriminatórias, né? Gosto de trabalhar com você porque você trabalha feito um homem, né? Ou eu gosto de trabalhar mulheres, né? Algumas mulheres em situações dizerem que não gostam de trabalhar com mulheres, gostam de trabalhar com homens, e por aí vai. Então vejam que isso são tabus, né? São atitudes preconceituosas, às vezes discriminatórias,
que não fazem sentido nenhum dentro de um modelo de trabalho adequado, respeitoso, né, com os direitos humanos das pessoas em qualquer ambiente de trabalho. Então precisamos estar atentos a isso. Ao lado dos tabus, temos os mitos também, né? Então, aquela situação. Toda sexta-feira, 13, quando cai nessa data, naquela organização, significa que a gente vai ter um resultado melhor de negócios. Ou quando a organização tem um determinado número que se repete, aquele número significa que a gente vai ter um mau resultado. Isso também é um mito. Não haveria comprovação técnica, científica ou lógica para fazer com que a divulgação de um resultado acontecer no dia 13 será um problema. Por exemplo, uma questão cultural nesse sentido, na Espanha, não existem prédios comerciais com andar 13, né? Porque é sinal de má sorte. Então, se você for num prédio na Espanha, você vai ver que a numeração dos elevadores vai do térreo até o 12º, e do 12º já pula para o 14º, porque não há o 13º andar. Então veja que são mitos, né? Não há razão científica nenhuma para a gente, científica ou lógica, material, de poder dizer que por conta dessa numeração, por causa deste dia, por causa de uma determinada característica, isso se repete, né? Então é um mito, né? Algo que não tem uma relação concreta com a realidade. E aí, mais adiante a gente vai falar sobre os medos. É só para a gente dar uma respirada para não ficar tanto no viés negativo, pessoal. Mas aí nós temos também outro elemento, outro indutor de cultura das organizações são as histórias. Histórias, como a gente comentou na aula de quarta-feira, também são exemplos, né? Exemplos reais, positivos, altamente positivos, que geram credibilidade. Né? As nossas narrativas de comunicação hoje em dia cada vez mais buscam construir essas narrativas, né? Então a história real de uma marca, de uma empresa, de uma organização, ela tende a não ser igual a outra, porque aquele colaborador, aquelas pessoas, aquelas situações são tão genuínas, são tão características daquela organização, que elas são fortemente engajadoras e principalmente genuínas, né? Elas fazem parte da trajetória daquela organização, daquelas pessoas. Então, quando a organização tem a oportunidade de demandar a sua área de comunicação um cuidado, uma atenção sobre a construção de histórias, é muito importante que nós, enquanto comunicadores, enquanto relações públicas, nos apropriemos das histórias da organização, que a gente busque as pessoas que são essas referências, né, da organização, né, porque elas colocam especialmente os empregados como protagonistas dessa construção. Uma empresa que tem 50, 60 anos no mercado, 5 anos no mercado, ela tem pessoas ali que se dedicaram para ela chegar a essa longevidade, né? Então não se trata de diminuir uma empresa que tem 5 ou 10 anos no mercado em relação a uma empresa que tem 60, 70, 80 anos de história. Significa que um conjunto de pessoas vem se dedicando a sua vida a esta organização. Elas merecem ser reconhecidas. Essas histórias precisam ser compartilhadas pelos seres humanos que trabalham nessa organização. Então, a história, ela não deve ser mítica no sentido de que ela precisa ser fantasiosa, mas ela tem que ser bem narrada, ela tem que ser construída, para onde as pessoas vão olhar para reforçar o seu conhecimento, né? E as histórias, elas têm um lastro em marcadores temporais. Então, assim, quando a empresa faz aniversário, o aniversário de uma determinada fábrica, hoje faz 10 anos que a fábrica de Sorocaba
foi instalada na cidade, e aí de repente a história dessa fábrica é importante para aquela cidade, para aquela comunidade, ou o aniversário do fundador da empresa, da pessoa que a criou, do atual, enfim, pessoas que vão suscitar essa boa memória, né? E aí você vai poder construir um projeto de memória empresarial contando essas histórias, histórias quando há uma mudança de sede. Olha, então a nossa empresa cresceu tanto que agora nós vamos sair dessa unidade aqui e vamos para uma unidade maior, uma planta, né, um chão de fábrica mais moderno. E aí, enquanto a organização está fazendo essa transição, ela constrói a sua história ali. Vamos contar as histórias das pessoas que ajudaram essa organização a serem criadas, né? Quando há um crescimento da organização, um envolvimento local com o território. Você pode recorrer também ao arquivo pessoal de funcionários e ex-funcionários, né? Porque muitas vezes as empresas mais antigas têm essa possibilidade, né? Talvez não ter construído uma narrativa anteriormente, e aí você, trabalhando nessa organização ou agência onde você atuar, vai ter a oportunidade de fazer esse tipo de construção. Muito importante que isso ocorra, que isso aconteça, né? E aí temos as sagas, né? Então falamos de histórias e falamos também sobre as sagas, né? A saga ela já tem um caráter de construção um pouco mais próximo do que a gente está acostumado com as histórias em quadrinhos, né? Então tem um caráter mais épico na forma de contar essa história. Então uma história de resiliência, uma história de superação, de muitos desafios, né? E se você tem história como indutor, se você tem saga também como outro indutor, uma outra técnica de você contar uma história com esse caráter mais literário, né, mais fantasioso, por assim dizer, você naturalmente vai ter heróis e heroínas, né? Pessoas que se dedicaram. Então, essa empresa só conseguiu chegar àquele lugar por conta desse fundador. A nossa organização do terceiro setor, da sociedade civil, trabalha há 10, 20 anos naquela causa em favor de pessoas LGBTs, de mulheres, de pessoas com deficiência, por causa da dedicação daquele fundador. Remete à saga, mas o fundador, sem ter um trabalho de formiguinha de determinadas pessoas, ele não conseguiria. É preciso ampliar essa narrativa. Então, os heróis e heroínas da organização são também indutores da organização, ou seja, os funcionários mais antigos, aqueles que são mais amados ou respeitados pelos empregados, né? Ou que contribuíram com uma ideia de negócio. Então, nossa, nós atingimos essa mudança no mercado graças àquela pessoa. Mas aquela pessoa não trabalha sozinha, então você vai enaltecer aquela equipe, né? Pessoas que são referências, líderes naturais, né? Não só aquele líder formal que tem o cargo, mas aquela pessoa que, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, pela interação com os colegas, é reconhecida como uma pessoa tão importante quanto aquela figura do fundador ou da fundadora. Então é importante isso, certo, pessoal? Então chegamos aí nos nossos indutores, né? A reta final, e aí vale a gente reforçar as orientações em relação à nossa atividade A2, né, que vocês deverão fazer o upload no dia 20, né, dia 20 o professor estará em Brasília em viagem de trabalho, né, como já informado em sala de aula, e vocês terão que fazer a descrição de cultura da organização que vocês trabalham, ou organização que vocês já trabalharam, né? Então pode ser uma empresa atual ou onde vocês já trabalharam. Ah, professor, eu não estou trabalhando, a empresa que eu estava trabalhando não lembro mais ou não quero lembrar mais. Bom, você pode conversar com seus pais sobre isso. O importante é que esse trabalho individual seja realizado
por você, fazendo uma descrição e análise dos indutores da cultura da organização. 2 indutores, tá, pessoal? Então, vocês vão organizar esse texto baseados na cultura da organização, ok? Nas suas características. Então, vocês têm que descrever quem é essa organização, quanto tempo ela está no mercado, qual é o mercado que ela atua, né? Brevemente, e aí quando você chegar na cultura, você vai poder escolher entre ritos e rituais, medo, tabu, pressupostos, história, saga, heróis e heroínas. Quais os indutores essa organização, na sua análise, apresenta, são relevantes na sua opinião e por quê? Então você vai justificar também por que você escolheu esses indutores. Certo, turma? Então ficamos por aqui na aula de hoje, tá bom? Espero que vocês aproveitem esse conteúdo gravado para rever. Estaremos à disposição de vocês na segunda-feira para a aula de antecipação por conta da viagem, fazendo exercícios, conversando, comentando com vocês sobre esses assuntos, ok? Então, amanhã, domingo, farei a gravação da aula de gestão de stakeholders, tá bom? Um abraço e até mais. Nos vemos no dia 13, quarta-feira, na apresentação dos projetos das assessorias Alvieira, Saturno e Insight. Tchau, tchau.